Quer viver. Professor Juliano Gordão. Hoje eu trouxe para vocês um assunto: modo de produção capitalista. Antes da gente entender o que é o modo de produção capitalista, até mesmo porque há controvérsias e teorias que a gente já vai entender quais são, o que acontece aqui? Temos que entender o que é o capitalismo, primeiramente. Segundo o dicionário, está ali a explicação da palavra capitalismo. É o modo de produção em que o capital, não só esse aqui, tá? Não é só o dinheiro. O capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio de produção. Ih, professor, não entendi nada. O capital não é dinheiro, professor? Não. E quando a gente fala em capital, o que é o capital? Se a gente for analisar com olhos contemporâneos, o capital é sim dinheiro, óbvio. Mas quais são as diferentes formas de capital? A casa própria é um capital, o carro que o seu pai tem, ou você mesmo tem, o seu carro, a sua moto, isso é um capital adquirido. Um terreno, uma empresa, o dinheiro que você tem com o seu amigo. Eu vou montar uma sociedade, montar uma lan house com o meu amigo. Vocês precisam de capital, e sim, para investir, beleza? Montou a lan house ali, você colocou 5 mil, eu coloquei 5 mil, então nós temos um capital investido de 10. A hora que nossa empresa estiver funcionando, com tudo que tem dentro, mesmo nós termos gastado apenas 10, a nossa empresa ela pode valer 50, você está entendendo? Então a empresa também é um capital. Uma outra coisa que poucas pessoas falam é a questão de que você adquire capital. Como assim, professor? Porque na lan house, a hora que eu começar a alugar minhas máquinas, ela vai me gerar lucro. A minha casa que eu tenho que eu alugo para alguém, vai me gerar lucro. A minha fazenda que eu planto, na colheita, eu vou ter lucro. Mas como assim? Agora, os ensinamentos que eu tenho, as coisas que eu adquiri, os conhecimentos que eu tenho, isso pode me gerar lucro? Com certeza. Exemplo, eu costumo dar sempre. Nós, professores, para estarmos aqui na escola, nós tivemos que fazer um investimento na educação, que foi no caso as faculdades que nós fizemos, as especializações que nós temos. Isso foi investido. Tudo bem, foi na Universidade Federal, na Universidade Federal que é pública, mas existe um custo para isso, de livros, de xerox, de ida e volta. Eu teve um investimento e eu adquiri meu conhecimento. Então o que vai acontecer? Hoje em dia, esse meu conhecimento, que não é pouco, né? Ele é passado para vocês e eu recebo por isso. Então é uma coisa assim, eu não preciso plantar, você está entendendo? Eu não preciso cobrar, não preciso colocar. É o simples fato de eu estar ensinando hoje por videoaula ou presente aqui na sala de aula também. Então isso tudo pela teoria, isso é esse capital. Isso que eu estou falando para vocês é o capital, tá? Alguma pergunta? A partir daqui agora, se tiver dúvida, lá na frente você vai acompanhar. Então, ó, aqui embaixo, WhatsApp, Instagram está aqui também. Teve dúvida? Pausa o vídeo. Mano, professor, esse lance do capital que você falou aí, eu não entendi a parte de X, eu entendi a parte B, que é a parte A. Se eu puder, obviamente, se eu puder na hora, eu já vou pegar a sua mensagem, já vou te responder. Se não, termina de assistir o vídeo, deixa anotadinha a sua pergunta ali, e logo que possível eu vou estar respondendo para você, com certeza, igual todos os outros que já me mandaram e já tiveram as suas respostas no mesmo dia, tá? Então, paramos aqui por enquanto, capital. Surgiu dúvida? Está aqui o telefone e o Instagram. Manda mensagem, manda WhatsApp, ligação que vocês não possam atender, porque eu posso estar em outra sala de aula, fazendo algum outro tipo de coisa, gravando alguma aula, mas o WhatsApp é mais fácil de responder, ou pelo direct do Insta também é fácil de responder, tá? Teve dúvida? Então essa aqui são teorias capitalistas que nós temos e vivenciamos no dia a dia. Lá quando começou a ideia de capital, antes do capital se tornar um meio, ou seja, um modo de produção, que é o que fala a teoria do capitalismo, houveram
E a principal pessoa que discordou disso é o famoso Karl Marx. Foi só ele que discordou? Obviamente que não, outros discordaram. Mas ele, através dos seus livros e teorias, ele tenta provar que o capitalismo não é um modo de produção, onde você usa ele para ganhar dinheiro, você produz alguma coisa para ter o capital. Ele fala que o capital é uma relação social. Agora você está confundindo. Por que ele fala que é uma relação social? Porque existe hoje em dia, na época também, por isso que eu falo que o capital ele surge antes das teorias. Tá? Lá no século XIX, algumas pessoas ganhando dinheiro, outras trabalhando para as indústrias, com a Revolução Industrial. Vocês já assistiram? Então Marx vai ter umas teorias que ele fala assim: peraí, está errado isso aí. Você não pode falar que o capital é um meio de produção. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Claro, todos têm, mas a proporcionalidade é diferente. Então ele é uma relação social entre duas classes, que é o que ele vai sempre falar. Sempre quando tiver luta de classe, divisão de classe, mistura de classe, voltado a essa questão do capitalismo, sempre vai ser Karl Marx e sempre vai estar falando de duas classes. A primeira, a burguesia capitalista, e o proletariado. Segundo Marx, ele fala que a burguesia capitalista ela detém o meio de produção e o proletariado ficaria com o resto. Ou seja, o que seria o salário combinado por ele não está certo com relação a essa divisão de trabalho. Por isso que ele fala que o capital em si, o capital pode ser um bem, pode ser etc., jamais vai funcionar sozinho, que nem no exemplo do conhecimento. Eu preciso ter um esforço físico para plantar, para colher, para ganhar o meu capital, por exemplo. Eu estudei, eu posso escrever livros em casa, escrevi um monte de livro, científico, poesia, ou escrevi um monte de música e estou ganhando dinheiro sem fazer trabalho. Então Marx fala que isso não existe, essa relação, porque essa relação no caso de meio de produção sempre o capital. O capital sempre vai ser o quê? A relação social do trabalho, onde alguns vão ganhar mais, os proprietários, e os trabalhadores do proletariado vai ganhar, mas vai ganhar menos do que a mão de obra dele vale. Tá? Agora você tem que prestar atenção, porque aqui é o fio do bagulho, vai ficar louco agora. Então, o que acontece? Relação social do trabalho, burguesia, proletariado. Pastor, você falou agora do conhecimento me confundiu. A questão do conhecimento é o quê? Se eu escrever, a menina, por exemplo, escreveu lá o Harry Potter, lá em todas as suas histórias, ou quem escreveu o Crepúsculo, ganha muito dinheiro com isso, sem precisar implantar o livro, sem precisar colher o livro, sem precisar alugar o livro. Ela simplesmente teve a ideia e, dentro da casa dela, fez as divulgações que precisou, etc. Então, colocou na mão da pessoa certa, mas ela ganhou dinheiro. Não teve uma relação entre o proprietário e o trabalhador. Por isso que Marx fala que esse meio de produção intelectual não existe como capital. Tá? Só isso que vocês precisam lembrar. Mas de qualquer forma surgiu dúvida, pausa e me manda para contar para vocês quem. Então, voltando aqui. Essa divisão social que Marx fala entre a burguesia, que detém o meio de produção, e o proletariado, que vai receber apenas o capital combinado, ele vai falar que esse proletariado vai ser sempre, não vou colocar abusado, porque não é abuso, mas ele vai ser, estão sempre se aproveitando dele, porque ele cria uma teoria, que aqui é a origem, conhecida como a teoria da mais-valia. O que isso quer dizer? O que é a teoria da mais-valia? Quem foi aluno meu lá no primeiro e no segundo ano sabe que ele sempre bateu nessa tecla, mas vamos relembrar o que é isso. Cai no vestibular, isso cai no Enem,
contratados ali, supondo que nós temos 10 funcionários, vamos anotar, isso como um nome, 10 funcionários, temos 10. Eu pago, vamos colocar assim, e eu vou colocar aqui, eu sou o dono da empresa, tá? Então eu pago para cada funcionário 1.000. Então 1.000 seria o salário do funcionário. Agora eu estou ferrado, né? Porque eu estou sozinho, vocês sabem que eu não sei fazer conta, né? É só ver quantas vezes eu vou ter que editar essa parte. Então vamos lá tentar essa edição. Então, eu tenho 10 funcionários, pago 1.000 para cada funcionário. Teoricamente, a minha folha de salário é 10.000. É 10.000. 10.000 que eu pago para ter 10 funcionários na minha fábrica de sapato. Tá? Independente do que seja, se você coloca a sua língua, se você coloca o seu lado, que é diferente, né, daquela questão que a gente viu na última videoaula sobre o Fordismo, que cada um faz a sua parte, supondo que todos trabalhamos juntos numa linha de produção e que ao final do dia, eu tenha ali, vamos colocar assim, uma média 15 sapatos por dia prontos, tá? Por dia. Eu tenho 15 sapatos, beleza? Tranquilo? Cada sapato meu custa, vamos colocar R$100, certo? R$100 cada sapato. Então, ou seja, se são 15 sapatos por dia, 100 vezes 15, no ano, a média geral são R$1.500 por dia que a minha linha de produção me dá de lucro, tá? Então vamos lá, isso por dia. Nós vamos colocar 30 dias porque nós temos sábados e domingos. Suponhamos que a nossa empresa ela funciona de segunda a sexta, numa média de 4 semanas por mês. Então um pouco mais, vamos colocar 4. Então são 5, 10, 20 dias úteis na empresa. Tá? Se eu tenho por dia um lucro de 1.500 vezes 20, 10 a 15, né? Se for 10 dias, 15.000, 20 dias eu tenho R$30.000. Tá? Então, a minha empresa ela funciona e me rende R$30.000 por mês. Mas eu tenho que descontar os 10.000 dos funcionários. Então, ou seja, eu tenho 20 de lucro. Beleza? Está entendendo? Esse aqui é o meu lucro da minha empresa, que sou o dono. Eu sou a burguesia capitalista. E vocês, os 10, são a minha prole. Vocês são os proletariados. Aonde que a mais-valia é? Então, se eu giro aqui, ó, em 20 dias que funciona firme, eu giro 30.000. Se eu colocar 10 dias trabalhando, eu vou girar 15.000, né? 15.000 para diminuir mais aí 2.500. Se eu tenho uma média de 1.000, 3.000, 2 dias, vamos colocar que são 8 dias. 8 dias de mão de obra de vocês é igual a 10.000. Estão conseguindo entender? 20 dias trabalhados igual a 30. Tá? 8 dias trabalhados, mais ou menos, a proporção igual a 10. O que isso quer dizer, professor? Que com 8 dias vocês já pagaram a mão de obra, vocês já pagaram o salário de vocês. Só que nós trabalhamos quantos? 20. Então vocês trabalharam 8, já pagaram aquilo pelo qual vocês foram contratados. Só que vocês ainda vão trabalhar mais 12 dias no mês para ganhar os mesmos 1.000. E essa diferença, todo lucro que entrar nesses 12
Marx chama de mais-valia. Beleza? Não é tão simples, mas é fácil de entender. Mais-valia é o lucro que eu obtenho, como burguês, burguesia, obtenho em cima da sua mão de obra depois que ela já está paga. Nesse exemplo, em 8 dias, os 10 funcionários já pagaram 10 mil. Os outros 12 dias, eles estariam trabalhando de graça para mim. E esse período é a mais-valia, tá? Nós vamos fazer algumas atividades agora, vou jogar no computador para vocês verem. E aí, no final, vocês vão lá no plural, que aí vai ter mais algumas outras atividades de avaliação, tá? Lembrando, essa parte ela é facinha, mas não é simples de se entender. E é simples, mas não é fácil. É um pouquinho complicado, um pouco de nomes e números, tá? Por isso que eu digo, qualquer dúvida, pausa lá e ó, tá aqui, o WhatsApp, tá aqui e aqui. O Instagram é só mandar e assim que eu puder, ou na mesma hora, se eu puder, eu já respondo você. Bom, pessoal, então agora voltando aqui, entrando nas questões que eu acabei de falar, como vocês viram na imagem aí, vamos exercitar o cérebro, não é? Então, para que a gente possa fixar esse conteúdo que a gente viu aí sobre teorias de Marx, mais-valia, questão do capital, tá? Vamos lá então. Ó, aqui tem uma música de um cantor, esse cara chama-se Zé Geraldo, a música é de 1981, o nome dela é Cidadão. Então ela vai dar um exemplo aqui que daqui a pouco com o enunciado vocês vão entender melhor. Mas só para vocês poderem observar o contexto da música, ele fala: tá vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 conduções, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão. E aí chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá admirado ou tá querendo roubar? Ou seja, ele construiu o prédio e aí depois de um tempo ele chega aqui e observa que ele não é bem-vindo no prédio. Então o contexto da música é praticamente inteiro esse aqui. Quer ver? Tem uma outra parte que fala: tá vendo aquele colégio? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa de cimento, ajudei a rebocar. Minha filha é inocente, veio para mim toda contente: pai, eu quero estudar. Mas me veio um cidadão, diz: criança de pé no chão aqui não pode estudar. Então, o contexto é todo esse aqui. Aqui, ó, eu vou deixar o link ou o endereço da música. Não sei se ela vai linkar por conta de ser vídeo, que eu vou colocar ela no GC. Mas aí quem quiser, só procura ela, eu vou colocar mais detalhado aí como é que vocês fazem para encontrar essa música aí no YouTube ou em outros canais aí de música, beleza? Então vamos para as perguntas. Sobre a mais-valia, conceito de Karl Marx, é correto afirmar: letra A. Karl Marx não tematizou a mais-valia, e sim afirmou que ela era própria do período medieval. Como a gente acabou de ver, né? Ele nem cogita essa parte do período medieval quando ele cria essa teoria de mais-valia. Letra B. A mais-valia é o lucro que o burguês tem no final do mês. Diferença entre receitas e despesas. Aqui ele está falando do lucro do final do mês, mas nós já vimos qual que é o lucro real que ele vai ter. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletariado que administra as rendas obtidas. Quem que vai administrar? É o proletariado? Não, porque o proletariado é a mão de obra. Quem vai administrar é o proprietário da empresa. Letra D. Karl Marx nunca falou em mais-valia. Falou isso aqui, a gente não precisa nem continuar lendo, né? Letra E. É a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto do trabalho, sem a qual não existiria o capitalismo. Vamos ver para onde que o gordinho vai. Olha lá, é a letra E. Óbvia, né? No final da nossa aula a gente acabou de ver esse exemplo, que eu ainda falei com relação aos nossos sapatos que são produzidos. A gente trabalha 8 dias do mês para pagar aquilo que nós fomos contratados, né? Para receber, na verdade. Quando os outros 12 dias a gente está trabalhando para o lucro do patrão. Ok? Vamos para a próxima. Não. O capitalismo vê a força de trabalho como mercadoria, mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ela é capaz de gerar valor. O operário é o indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver da sua força de trabalho.
Segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio da... Essa é muito fácil, né? Essa aqui a gente não precisa nem pensar muito para ver qual que vai ser das 5 alternativas. Então, se a gente pegar aqui, segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio de alguma coisa, e lembrando que lá em cima estamos falando que o capitalismo vê a força de trabalho como uma mercadoria, o que o operário está vendendo? Ó, tem pegadinha, mas o que ele está vendendo? A força de trabalho. Em troca de quê? Do seu salário, né? Por mais que seja usada a mais-valia em cima dessa questão salarial, ele troca a mão de obra, independente ou dependendo do tempo, pelo salário dele, beleza? Vamos para a próxima. Como Karl Marx determina o valor de uso ao falar sobre mais-valia? Letra A. Valor de uso é o valor que todo dono do capital estipula arbitrariamente para uso para os seus produtos. Letra B. Valor de uso é o valor que é determinado pelas leis de mercado. C. Valor de uso é o conceito que Karl Marx usa para explicar a forma utilitária pela qual o trabalho é visto pelo dono do capital. E letra D. O valor de uso é o valor de um produto determinado pela quantidade de trabalho aplicada em sua produção. Então, quando ele fala em valor de uso, ele está falando o quê? Em tempo, né? É o valor de uso, que é o tempo que vai ser utilizado para que seja desenvolvida alguma atividade. Então, aqui ele fala, é o valor de uso em que o dono do capital estipula para o tempo do seu produto. Quanto mais produto, mais capital. Então, ele não vai estipular um tempo, tá? Na letra B, o valor de uso é o valor que é determinado pelas leis de mercado? Não, tanto que, né, até hoje em dia, se a gente for pegar para ver em alguns lugares aí, temos mão de obra escrava. Mão de obra infantil, mão de obra feminina, não sendo pago o valor justo. Então, o valor de uso não é a mesma coisa que o valor determinado por leis de mercado. Letra C. Valor de uso é o conceito que Karl Marx usa para explicar a forma utilitária pela qual o trabalho é visto pelo dono do capital. Pode ser. Vamos ver. D. O valor é o uso do produto determinado pela quantidade de trabalho aplicada em sua produção. Então, olha a diferença das duas. O valor de uso é o conceito que ele criou, que é usado para explicar a forma utilitária pela qual o trabalho é visto pelo dono do capital. E na letra D, é o valor de um produto determinado pela quantidade de trabalho aplicada em sua produção. Quanto mais trabalho aplicado na produção, maior o quê? O lucro. Um meio difícil de escrever, mais um. Então, muito provavelmente o gordinho vai vir aqui para a letra D. Vamos ver? Olha lá, por isso mesmo. Porque quanto mais quantidade de trabalho aplicada na produção, maior vai ser o lucro. Já na letra D que ficamos em dúvida, ali ele está falando que Marx explica essa forma utilitária pelo qual o trabalho é visto pelo dono do capital como um conceito que Marx usa para explicar essa utilidade, não é? Então, o valor de uso não é esse conceito de utilidade visto pelos olhos do dono do capital, do dono da empresa, por exemplo. Então, é o quê? O valor de uso determinado pela quantidade de trabalho, ou seja, quanto mais trabalho, mais lucro. Beleza? Vamos para a próxima. Sobre o conceito de mais-valia relativa, marque a alternativa correta. A mais-valia relativa configura-se quando o dono do capital consegue aumentar a captação de excedente de produção mediante o avanço tecnológico. Essa mais-valia relativa a gente não chegou a estudar ela ao pé da letra, por conta do que é o assunto que ela vem um pouquinho mais para frente. Mas como estamos exercitando o nosso cérebro, essa questão e a outra a gente vai ver nas próximas aulas. Mas mesmo assim eu coloquei já para a gente poder entender as diferenças. Então, mais-valia relativa, ela entra aqui falando numa questão de excedente, que aí o dono do capital vai conseguir aumentar ainda mais os seus lucros, né, devido a esse
os avanços e a utilização da tecnologia com o que vai ter de captação de excedente, que é aquilo que sobra da produção para ele poder vender mais. Letra B. Mais-valia relativa é o conceito que faz a referência à condição precária do trabalhador industrial. Isso aí fala-se da questão da mão de obra, não chega nem a ser a mais-valia, né? Que ele observou essa precariedade da mão de obra desses trabalhadores da indústria e a exploração dos industriais. Então, mais-valia não se refere às condições de trabalho na indústria. Mais-valia relativa configura-se quando o dono de meio de produção recolhe o excedente de produção. Essa recolha de excedente já é a própria mais-valia, então não entraria na mais-valia relativa. Mais-valia relativa configura-se quando o capitalista aumenta o recolhimento de excedentes produzidos por meio do aumento da jornada de trabalho. Não, por quê? Independente da jornada de trabalho, o valor que o operário vai ganhar vai ser o mesmo. O que aumentaria seria o quê? A própria mais-valia, que seria o lucro do patrão, né? O lucro do dono da indústria. Então, nesse conceito aí, nesses conceitos e preceitos de acordo com eliminação, o gordinho vai provavelmente lá para a letra A, que é quando o patrão aumenta a capacidade de excedente, que obviamente vai aumentar o lucro, só que isso usando os avanços da tecnologia. Vamos para a última. Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavalheiro rural costuma empregar o seu em despesas. Frequentemente vê o seu dinheiro afastar-se e voltar às mãos com lucro. O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em todas as espécies de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor audacioso. O cavalheiro rural, um tímido em seus empreendimentos. Isso é uma passagem que fala Adam Smith, que é um teórico do liberalismo econômico, que a gente vai estudar ele nas próximas aulas também, e eu já coloquei ele aqui agora para a gente poder fazer uma relação entre as ideias de Marx e de Adam Smith. Então, nesse pequeno trecho, Adam Smith, o que ele quer dizer? Primeiro, ele está falando que o comerciante ele pega o seu dinheiro e se afasta dele. Mas se afasta por quê? Porque ele está investindo esse dinheiro para fazer com que ele retorne com uma maior margem de lucro. Já o cavalheiro, no caso, ele quando se depara com o dinheiro, ele tem que pagar as contas que ele tem. Então, provavelmente, ele não vai ver esse dinheiro mais em forma de lucro. Então, nesse texto, o que Adam Smith quer dizer? Contrapõe lucro à renda, pois geram racionalidades e modos de vidas distintos. Óbvio, provavelmente vai ser a letra A, já de cara a gente já percebeu, mas vamos ver as outras. Mostra as vantagens do capitalismo comercial em face de estagnação medieval. Vantagem não é porque se fosse vantagem, o capitalismo comercial, os dois enriqueceriam e não só um. Letra C. Defende a lucratividade do comércio contra os baixos rendimentos do campo. Até poderia ser, mas aqui a gente não vê no trecho do texto aqui em cima, ele não fala em nada sobre alguma coisa rentável do campo. Ele não está falando sobre o que o cavaleiro, por exemplo, trabalha. Ele só fala com relação ao dinheiro que os dois recebem, para onde que um vai e para onde que o outro vai. Letra D. Critica a preocupação dos comerciantes com seus lucros e do cavalheiro com a ostentação de riqueza. Muito pelo contrário, né? Ele mostra a ostentação dos lucros que os comerciantes vão ter e a preocupação do cavalheiro com relação ao se afastar do pouco das riquezas que tem. Então, letra E. Expõe as causas da estagnação da agricultura no final do século XVIII. Também não está nada a ver, porque o trecho não fala sobre algo específico. Ele está falando apenas da questão do dinheiro. O gordinho vai para a letra A. Contrapõe o lucro à renda, pois geram racionalidades e modos de vidas distintos. O patrão preocupado, né, com o lucro, no caso aqui do comerciante, e o cavalheiro preocupado em o quê? Pagar as suas despesas. Vou ficando por aqui. Um beijo do Gordão e até a próxima.